Opa, estamos ao vivo mais uma vez para todo o Brasil. Seja muito bem-vindo quem está chegando aí agora, mais um episódio do nosso CSI, o nosso Customer Success Insight. Aqui você já sabe que a gente investiga literalmente o que destrava o sucesso do cliente. Se você chegou aqui agora, já leu o QR Code aqui na tela, participe da nossa comunidade, nosso convidado aqui, daqui a pouco eu vou apresentar ele também já está lá. Então, se você ainda não participa da comunidade do CSI, lê o QR Code, que a gente vai estar disponível para trocar várias ideias junto com todo mundo aqui, mais outros profissionais de CS, tá? O CSI, para quem não conhece, é uma iniciativa da Lunatic Monkey, e se você se relaciona com o cliente pelo WhatsApp, faz essa gestão de carteira pelo WhatsApp, você sabe a loucura e desorganização que é essas conversas todas espalhadas. Então, se você quer identificar o cliente que precisa de atenção, nível de insatisfação, ter todo esse histórico de informação, me manda uma mensagem, vai lá no Lat, que vai ser um prazer poder te ajudar nessa gestão aí com seus clientes, tá? E hoje, no nosso 16º episódio, rapaz, já fizemos 16 episódios aqui, tem muita coisa boa. Quem não viu os outros, pode acessar YouTube, Spotify aqui, sempre trazendo uma personalidade, uma referência do setor, e hoje não é diferente. Hoje a gente está aqui batendo nosso papo com Irã Amin. Seja muito bem-vindo, meu caro. Como é que você Valeu, está? Vinícius. Obrigado. Tudo certo, tudo certo. Estamos aqui hoje ao vivo para a gente bater esse papo legal, esse papo bacana aí, que é sempre importante, né? Mão na massa, como é que a gente faz, como é que a gente destrava. Então é Boa. isso aí. Excelente. Turma, para você que chegou agora, já manda um alô para a gente ter a certeza que isso já está ao vivo aqui no LinkedIn, tá? Manda um alô, manda um bom dia aqui para a gente saber que vocês chegaram e podem fazer as perguntas que vocês quiserem. A hora do Irã aqui é cara, meu irmão, então vamos trabalhar aqui em cima disso, vamos aproveitar essa oportunidade, porque não é toda hora que a gente tem, não. E para o nosso 16º episódio, o tema que a gente escolheu foi como as áreas de CS nascem, crescem e se desenvolvem. Na verdade, é o tema que o Irã quis trazer hoje, né? Diante de tantos outros temas, a gente vai destrinchar esse episódio aqui. Estou muito curioso. Eu sempre falo, Irã, que eu sou o que mais aprende aqui, né, nos podcasts. Eu sou o cara que mais pergunta e mais aprende aqui. Hoje também não vai ser diferente. E, cara, te apresenta aí para a turma. Eu sei que você é um cara muito conhecido, todo mundo já te conhece, mas te apresenta aí para a turma. Só vou te pedir para ser rápido, porque o seu currículo é extenso. Assim, a gente vai ter que ficar o dia todo aqui para te apresentar, meu irmão. Não, tá tudo bem. A gente não vai fazer um CSI do LinkedIn aqui, né? Vamos só fazer um resumão rápido. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado. Eu sou Irã Amin. Eu estou há mais de 20 anos no mercado, eu estou há mais de 11 anos trabalhando com Customer Success. Eu comecei lá em 2015, quando tudo era mato. Foi um crescimento muito legal. Eu trabalhei com todas as áreas de CS, praticamente. Eu fiz onboarding, eu fiz ongoing, eu fiz retenção, eu fiz expansão, trabalhei com parte de suporte, liderei nesses últimos 6 anos diversas áreas de diversos modelos. Só isso tudo, né? Fez eu me tornar autor de 2 livros. Depois eu faço o jabá bonitinho, Vinícius, que estão aqui atrás na minha biblioteca. Vou mandar o link aqui. E fui eleito pela Americana Success Coach por 4 vezes, né? Como uma das maiores referências de Customer Success no mundo. Isso foi muito legal. E o resultado disso tudo também está no meu curso online, Manual do Customer Success, que depois também eu vou fazer o jabazinho, vamos gerar um cupom de desconto para a galera aqui e vamos seguir, né, Vinícius, para a gente parar de self-trip e vamos focar no conteúdo para a galera aí que está todo mundo querendo saber, e vamos bater um pouco desse papo que é parte da minha história também. Como as áreas de CS nascem, crescem e desenvolvem, é muito do que eu vivo, não o que eu vivi, mas o que eu vivo dentro da minha carreira, dentro de todos os processos que a gente acaba entrando nas empresas, entendendo que até hoje, e isso no meu primeiro livro, eu tive que explicar muito, que eu entendi muito a necessidade das empresas ainda não entenderem a diferença de suporte para CS. Hoje ainda já tem uma certa maturidade, e depois eu vou entrar
um pouquinho mais para frente, aonde hoje, exatamente hoje, principalmente vendo as descrições de novas vagas para CS e coordenação, lideranças, processos, agora eu estou começando a ver que o mercado está ainda fazendo uma confusão, mas fazendo uma confusão um pouco mais diferenciada. Eu acho que talvez seja um pouco da evolução desse mercado, um pouco da ânsia de gestores quererem abraçar tudo ao mesmo tempo, mas isso a gente vai entendendo um pouquinho com o passar do tempo que a gente vai batendo nesse nosso papo. Excelente. E turma, o Irã vai conseguir um desconto para a gente, mas precisa participar da comunidade. Aí, lê o QR Code e depois a gente pode gerar o link ali de todos os livros que ele tem aqui, que tenho certeza que vai agregar muito aí no seu dia a dia. Exclusivo para a comunidade, Vini. Não está na comunidade, não ganha. Não vai ganhar nem oi. Exato, exatamente. Então não dê bobeira e já entre aí já para antecipar ali o seu benefício. Pessoal, vamos começar aqui. Lembrando, podem fazer perguntas aqui, eu vou tentar encaixar aqui sempre que vocês puderem fazer, tá? Mas, Irã, cara, a gente tem um processo aqui, um fluxo, né? Nascem, crescem, desenvolvem. Mas antes de falar sobre isso, cara, eu quero tocar no assunto que você trouxe, né? Nível de maturidade do Customer Success. Pô, você é um cara que já está há muito tempo ali de trajetória, você falou, pô, quando tudo era mato, realmente. Mas, poxa, é inevitável dizer que as empresas ainda estão muito imaturas nesse cenário, né? Como é que você tem enxergado essa evolução, talvez, desde quando você começou da área de Customer Success, e como é que você enxerga também, né, a visão de futuro, né, muito com a IA introduzindo, né, nesse meio. Eu queria ter uma visão sua, assim, do que você já observou, como é que você está considerando e qual é a sua visão de futuro, assim, para a gente começar. Tá. Eu acho que a gente pode primeiro começar pelo o que o mercado ainda faz uma certa confusão, assim, que eu acho que isso é bem interessante. O mercado ainda confunde um pouco a parte de CS, Customer Success, enquanto processos de atendimento, versus o que é suporte, versus modelos que não se adequam de fato a CS. E não que CS seja uma limitação, mas a própria estratégia da empresa requer muito mais, às vezes, um CX dentro desse cenário. E aí eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, porque a gente vai entrar em outro cenário que é diferente de CS e de CX, e que estão se entendendo muito com CS, e às vezes as expectativas dentro desse cenário elas não vão bater, porque estão contratando profissionais errados. E não profissionais errados de não ter competência, mas sim que as competências desse profissional não se encaixam à vaga. Sim. Porque são diferentes, não é que um é melhor que o outro, mas são perfis diferenciados dentro desse cenário. Então, o que eu tenho visto hoje? Eu tenho visto empresas, e eu gostei muito de um termo que uma pessoa falou para mim, falou, Irã, eu estou numa empresa que não é CS, é sabor CS. Não é CS completa, sabor CS, porque o atendimento acaba sendo de uma maneira em que não se encaixa dentro do cenário que o CS realmente atua. E muitas empresas confundem isso com suporte. Eu quero um CS para suporte. Não tem problema você colocar dentro do mesmo processo. O maior erro que as empresas cometem é tentar mensurar o sucesso das operações de suporte medindo com KPI de CS. E são dois universos totalmente diferentes. A gente aqui está fazendo, num primeiro momento, uma confusão como essa. E foi isso que eu acabei escrevendo no meu primeiro livro. Falei, a diferença de suporte para CS é essa. E vira e mexe ainda no LinkedIn, eu vou medindo a febre desse processo aí, postando novamente. E por que você acha que existe essa confusão, né? Você consegue interpretar o motivo esse desalinhamento entre se posicionar como Customer Success e ter uma atuação de muito atendimento e suporte? Você consegue entender o motivo disso? Sim. CEOs que não conhecem a disciplina. Exatamente isso, Vini. Vê que tá ali no mercado, achou legal, vou tentar incorporar aqui também, né? Sim. A gente agora, como eu já escutei também, né? Irã, agora a gente trocou a nossa área de suporte e atendimento e agora a gente está implementando uma área de CS. Legal. O que vocês já alteraram no cenário?
Aí a pessoa vai, aí começa o gerúndio, tá? Estamos estruturando, estamos realizando, estamos moldando, estamos fazendo. Aí você descobre que só trocou o nome. Entende? Agora a gente está com uma área de Customer Care. Pô, legal. O que vocês estão fazendo diferente da área que era de atendimento? Aí entra de novo o gerúndio, né? Ando, nanã, fazendo, desenvolvendo, produzindo. Mudou o nome. Ô, Irã, então, você acha que... Desculpa, cara. Você acha que o fato do relacionamento dentro do Brasil, né, ser um pouco diferente, isso também acarretou, né? Porque o CS, ele nasce lá fora, né? E aí as empresas brasileiras, elas tentam aplicar talvez essa metodologia, só que qual é a visão, né? Cara, o relacionamento do brasileiro era completamente lá fora, né? Você tem um brasileiro que é um perfil muito mais caloroso, atencioso, que é responsável, quer tomar decisão rápida, quer ser atendida, é extremamente carente, e você tem uma plataforma chamada WhatsApp também, né, que impede que você faça essa gestão completa, né? Lá fora é muito mais e-mail, você tem uma organização maior, outras plataformas. Você acha que o fato do brasileiro entender essa metodologia e tentar aplicar o cenário em que ele está inserido pode ter também causado essa confusão que a gente está falando aqui? Eu acho que, na verdade, é mais falta de estudo da metodologia, de fato, para ver onde é que ela se encaixa e como ela se adapta. Tá? A gente está no nível das empresas de maturidade que eles já entendem a jornada de compra. A jornada de compra já é entendida. Não estou falando da jornada do cliente. Estou dando um passo atrás ainda no nosso funil. Tá? Estou falando da jornada de compra. De 2014 a mais ou menos 2017, 2018, estou falando isso lá atrás. Foi um período muito que, pelo menos eu Irã, observei as empresas começando a entender as suas maturidades em marketing digital e aquisição de clientes. Então, começa a ter esse cenário de entender, mas é assim que eu faço, o que é um lead, como é que eu entendo o que é um lead, a gente está falando isso lá atrás, né? Depois de 2017 para cá, eu comecei a observar um amadurecimento da parte de relacionamento do cliente em vendas. Então, as áreas de vendas começaram a se tornar mais maduras. Então, a gente começa a entender um cenário onde o CRM começa a ser utilizado, ferramentas de CRM começam a ser utilizadas de uma maneira um pouco mais focadas e um pouco mais direcionadas. Quando chega o período ali de 2020, não, a gente pode colocar até mais ali, 2022, tá? A gente começa a ter uma maturidade ali da parte, não das grandes empresas, tá? Das grandes empresas, a parte de suporte, atendimento, telemarketing, ela já era bem mais robusta há muito tempo atrás. E aí a gente já vem de um período bem antes, a gente vem um período ali de 2010. 2010 as áreas de telemarketing bombavam, né? A gente sabe o quanto as empresas contratavam, nós não tínhamos nem... As tecnologias em si eram bem poucas, então a contratação humana era muito forte. E, obviamente, o desenvolvimento dessas áreas foram maiores. E isso já deu respaldo para o atendimento ao cliente, que não se chamava nem de suporte. Era atendimento ao cliente. Era o quê? Venda de cartão de crédito e aquele gerúndio. Senhor, estamos atendendo, estamos vendo, senhor, o senhor já viu, digite seu CPF, senhor, agora digite de novo, senhor, por favor, mais uma vez, senhor, aquela coisa desesperadora. Então, já existia um certo cenário ali. Só que a gente só vem falar de atendimento, de customer success, a gente começa a estourar isso. Existia uma grande demanda represada quando eu lancei meu livro em 2019, que eu achei que eu ia vender, sei lá, 250 cópias, juro. Eu achei que eu ia vender 250 cópias. Eu já tenho desse primeiro aqui mais de 5 mil vendidas. Então era uma demanda reprimida muito grande também. Eu fui o primeiro autor da América Latina a escrever sobre Customer Success. Então havia uma sede muito grande de conhecimento. E aí agora que a gente está vendo a questão de CS, então agora que as pessoas estão entendendo o que vem depois desse cenário da jornada de compra, que é a jornada do cliente. E a jornada do cliente, ela entra num cenário aonde
ela quebra em milhares de pontos. Primeiro, a gente já pode dividir em dois: B2B e B2C. Aí, a gente pode dividir o B2C em dois também, pelo menos, né? Que são grandes contas e pequenas contas. Mas nesse meio termo, a gente tem também as médias contas. Então, assim, são cenários e formatos de atendimento totalmente diferentes. E hoje, muitas empresas querem colocar tudo na mesma caixinha. Por quê? Porque ainda não tem uma consistência de conhecimento ou maturidade no ciclo ou disponibilidade de pessoas ou mesmo verba para conseguir colocar esse atendimento em caixas separadas e aí sim a gente ter Customer Success. Meu Deus, eu fui lá em 2010 e voltei. Boa, não. Excelente. E qual é a consequência disso, Irã? O que você enxerga de ter como consequência dentro da empresa de quem se mantém dessa forma? Um atendimento truncado, a eficiência não é aquela esperada, a gente tem churn e algumas vezes a gente tem burnout. Vai ser um cascateamento, né? Vai afetar todo mundo ali. Empresa, liderança, cliente. A gente tem uma parte caótica aí no cenário. Mas, perdão, o índice e o que revela tudo isso não é só o CS. E aí também, pela falta de maturidade das empresas, isso já é um ponto bem mais complexo, são as empresas entenderem que churn é responsabilidade do CS. Isso ainda está muito postado como KPI de CS. Alguém tem que responder por isso. Alguém tem que responder pelo churn. Então é difícil a empresa em si responder pelo churn. Mas o churn não é uma consequência diretamente de responsabilidade do CS. E nem todo mundo está pronto para essa conversa. É total. Talvez seja um pouco contraintuitivo isso, mas faz muito sentido, né? E eu vejo muito isso aqui na Lunatic, por exemplo. Como a gente faz as análises de conversas, a gente percebe que muitos problemas desse acionamento estão envolvidos de outros setores. Problemas de tecnologia, problemas de produto, né? Problemas que envolvem outras áreas e que está afetando o quê? Literalmente a experiência daquele cliente. Então, muitas das vezes, o cliente sai ali porque não teve, vamos botar um exemplo aqui, tá? Uma feature que ele precisava ali e ele viu no concorrente. Só que a gente não conseguiu ter essa informação necessária para aprovar qualquer coisa internamente, porque passou abatido, né? Então, o Customer Success ele é uma filosofia de empresa, né? Então, todo mundo está envolvido. Você colocar a responsabilidade de uma área, né, que depende, difícil é isso, né? Que depende de todo mundo para funcionar, né? Acaba sendo talvez até injusto, né? Sim, sim. Mas é justamente isso que tu falou, Vinícius. O ponto principal do cenário é entender que quando o cliente cancela, ele pode até cancelar pelo atendimento, né? O cenário mais consistente disso é quando nós, enquanto consumidores, cancelamos. A gente não cancela, a gente não lembra do nome das pessoas. Dificilmente a gente lembra o nome das pessoas quando a gente vai cancelar alguma coisa, quando a gente vai pedir o dinheiro de volta. É o que eu digo. O cliente em si, ele não é responsabilidade de um setor. Não importa o modelo de negócio. Ele é responsabilidade da empresa. E isso eu vi e me chamou muito a atenção. Eu abastecia o meu carro num posto, que era um posto super simples, mas de gasolina super confiável e o preço era bom. Eu ia lá para abastecer. Não, né? Era um posto de gasolina que ele não tinha nem o... Como é que a gente chama? A bandeira? Não tinha bandeira, mas não tinha também, eu vou dizer uma marca aqui, a MPM, mas é um... A conveniência. Loja de conveniência, obrigado. Loja de conveniência. Não tinha nem loja de conveniência, tá? E tinha que descer e passar o cartão de crédito. E aí tinha uma bancada com tampo de vidro, uma bancada bem simples, tá? No meio do posto, uma bancada com de vidro. Pensa num posto simples, tá? Mas entre a bancada e a mesa de vidro tinha um papel com uma mensagem, tá? O principal responsável pelo seu emprego não é o seu chefe, é o cliente. Porque quando o cliente vai embora, nem o chefe fica.
Quando o cliente vai embora, nem o chefe fica. Anotem, pessoal. Gostei dessa frase. Aquilo ali me Top. bateu de um jeito, cara. Eu falei, é isso mesmo. É exatamente isso. Quando o cliente vai embora, nem o chefe fica. Então, assim, Faz sentido. esse é o ponto. Porque se e aí vamos pegar esse exemplo, né? Se eu pego uma gasolina adulterada, nunca mais, além de talvez até eu fazer uma denúncia, nunca mais eu vou lá, né? Se Perfeito. eu sou mal atendido por por um frentista, Frentista. talvez eu volte porque tem outro. Mas a probabilidade de eu não voltar é alta. Se eu vou lá e vou tentar encher meu pneu e a maquininha de encher pneu lá tá estragada, eu já fico meio balançado se eu vou voltar lá de novo. Então, assim, são N pontos que fazem um atendimento tirar um cliente. E ainda fala mal para 20 pessoas sobre aquele atendimento. É. E Vini, agora fez eu lembrar geralmente nas minhas palestras eu falo sobre isso, que eu achei muito interessante. Tem a Haibu, e a Haibu é uma empresa que eu pergunto para as pessoas e as pessoas não conhecem, e é uma empresa brasileira de pesquisa de mercado. Uhum. E a última pesquisa que eu peguei deles, acho que foi de 2020, acho que foi 2026 já, talvez o primeiro semestre ou do último semestre de 2025, tá? Sobre dados de atendimento ao cliente. E eles entrevistaram, eu gosto de pegar para não dizer, né, que eu tirei da Vozes da minha cabeça o conteúdo, né? Importante. Isso aí. Mas foi uma entrevista com 2.000 pessoas, entre 18 a, se não me engano, 54 anos, classes A, B, C, D e E, tá? Falando sobre atendimento. E o que me chamou a atenção é o que define um bom atendimento para essas pessoas. E aí, Vini, o que as pessoas, quando a gente CS, por exemplo, a gente fala de atendimento, né? IA, autoatendimento, plataformas, velocidade, tempo de atendimento, oscilação do onboarding, cadência, e-mail ou WhatsApp. A gente fica nesse universo quando a gente conversa. Mas eu vou te falar as 3 coisas que foram entre 96% e 98% dos entrevistados. 2.000 pessoas, 96% a 98% dos entrevistados. Falei de novo o percentual, porque o percentual é altíssimo entre 2.000 e poucas pessoas, tá? Vou te dizer as 3 coisas, tá? Primeira, ser ouvido. Ser ouvido. Ser ouvido. Segundo, entender o produto. E terceiro, saber explicar. Quanto custa isso, Vinícius? Interessante. 98%. A gente fala de IA, a gente fala de automação, a gente fala de desenvolvimento, roleplay, um monte de terminologia e as pessoas só querem que você escute elas de uma maneira ativa, que você entenda do produto que você está explicando e que você saiba repassar a informação para ela. Olha só que incrível isso. E a gente está falando de classes A, B, C, D, E, Isso. todas as idades e majoritariamente 96%, 98%, 94%. Eu acho que a menor foi 94% dessas 3, que agora também eu não sou tão maníaco de número para poder saber o percentual, mas dá para buscar também essas informações. Mas olha só a riqueza disso aqui. Entende? Tipo, a gente tá... Eu entendo. Acho que o desafio é como você alinhar isso, né? Como talvez ali a cabeça de um CEO, uma cabeça de uma empresa, como alinhar essas informações que você traz para dentro da empresa, porque a experiência do cliente ali, ela vai ser afetada, obviamente, né? Você vai usar essa tecnologia para ajudar a atender melhor ou para piorar a situação, né? Vai depender de como você utiliza ela. E aí, Vinícius, eu uso um termo que ele é chamado de miopia de atendimento. A miopia, para quem não sabe, eu uso óculos, não sou míope, mas enfim, né? Quando você chega perto para ler, tudo embaralha. Né? Miopia de E a gente atendimento. acaba
passando por uma miopia de atendimento, porque quando a gente se aproxima, a gente não enxerga aquilo que está acontecendo, mas fala assim, eu já sei o que que é. Os números me falam isso. Só que será que eu sei realmente? Eu sou expert no produto. E aí vem o grande problema de ser expert no assunto. Quanto mais você entende de um assunto, mais expert você fica, você acaba caindo na armadilha do óbvio. Eu não vou explicar isso porque é óbvio. Eu não vou falar isso porque ele já sabe. Eu não Óbvio vou precisa ser falar dito, isso né? porque é muito simples. E isso é uma grande armadilha. Saber demais é uma grande armadilha também. Porque a gente acaba não conseguindo, às vezes, se explicar e com medo de ser óbvio, acaba não explicando o simples. E isso é um grande ponto quando a gente está, principalmente, com a área de CS em crescimento. Esse é um Né? A ponto, gente né? estava Talvez o falando desafio antes é dela. talvez, Irã, é como alinhar essa humanização, né? Essa proximidade com a escala. Isso. Então, assim, quando a gente está crescendo nas nossas áreas, que a gente está começando a ganhar um volume maior, a gente está conseguindo o número de pessoas, a gente está fazendo novas contratações, a gente quer muito especializar essas pessoas. E a gente quer que elas tenham um rampeamento e um processo de enable muito grande, que seja o maior possível, no menor tempo possível, para essas pessoas já caírem na atuação, já fazendo seus roleplays, já conversando com os clientes, já resolvendo problemas. Então a gente quer que ela se torne a especialista o mais rápido possível. Então enche essa pessoa de formação, trabalha em cima dela, e às vezes não dá tempo, e aí não é uma crítica, é uma realidade. A gente não dá tempo da pessoa absorver, e muitas vezes ela, naquele processo, se questionar onde é que foram os gargalos dela, para que ela possa entender onde é que pode ser o cliente que está chegando também. Então, aquilo... mas quando eu recebi essa informação, eu não entendi isso aqui, isso aqui. E às vezes nem dá tempo. Eu não entendi o que é isso. É que não tá aqui, ó, a informação, tá aqui, ó. Tá. E ela já muniu de mais informação. O que isso dá? Isso dá uma grande confiança para a pessoa, quanto a pessoa, né? Eu digo, estuda bastante, quanto mais você estuda, mais confiança você tem naquilo que você vai explicar. Mas, ao mesmo tempo, vai te colocando num papel de especialista. O que nós queremos, é fato que nós queremos que nossa equipe seja especialista. Mas aí que pode morar as armadilhas. De dizer assim, mas eu não expliquei isso para o cliente, não. Eu achei que era óbvio, achei que todo mundo sabia, achei que todo mundo, né, entendia. E o óbvio precisa ser dito. É uma frase bastante batida, mas muitas vezes não usada. O óbvio precisa ser dito. Eu não vou falar porque isso aqui é óbvio. É óbvio para quem? Porque nós lidamos com diversas camadas de cliente. Às vezes a gente lida com clientes que nunca estiveram no seu cenário, nunca estiveram habitando esse mundo que você vive. Nós temos clientes que já conheceram outros mundos e agora está no seu. E ao mesmo tempo a gente tem cliente que dá aula. Fala assim, não, pode passar isso aqui, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu sei, isso aqui. Você sabia que dá para fazer isso aqui porque ele é um cara que está muito à frente de quem está explicando. E eu já tive isso junto com a minha equipe. Eu tinha uma equipe, quando eu fazia uma operação internacional na Uber Suggest, do grupo Neil Patel, que a gente pediu, e aí veio, né, era uma ferramenta americana, e veio o CS lá falar com a gente, explicar, acabou a call, meus liderados falaram para mim assim, não adiantou de nada. O cara não sabe explicar o que a gente quer. Tudo isso aí que ele falou, a gente já sabia. Eu falei, pois é, e não vai ser esse, e assim, não vai ser o nível de maturidade desse CS aí que vai poder ajudar a gente. A gente vai ter que pedir para um cara de produto vir junto, ou algum cara mais sênior que ele, com alguns anos a mais de ferramenta, para poder aplicar. Porque o meu time era muito sênior. Meu time estava fazendo onboard daquela ferramenta, não conhecia aquela ferramenta, mas já tinha estudado ela, conhecia todas as necessidades, e aquilo ali que ele estava explicando, todo mundo já tinha feito. O que precisava era ir mais além, fazer novas conexões, novas integrações, entendendo onde é que entrava o processo de A, onde é que gerava uma cadência, e o CS que estava ali não sabia fazer. Por quê? Porque provavelmente ele atendia clientes que nunca tinham entrado em contato com a ferramenta.
Então, são níveis de senioridade e desafios que a gente vive durante o período, principalmente na fase de crescimento. Então, a gente lida com todos esses cenários. Não faz sentido. Então, assim, só para a gente construir aqui uma cronologia, né? Então, você citou ali que muitas empresas nascem, muitos não sabem por que nascem, né? Acontecem e acabam crescendo de maneira desordenada, prejudicando toda a jornada, enfim, toda essa experiência do cliente internamente também. E quando você tende a crescer, quando tende a escalar, né, você vai buscar ter um nível de tecnologia ali, não tendo que perder essa humanização. Agora eu queria fazer uma dinâmica no sentido, tá? Entendi como elas normalmente nascem e crescem desordenadamente. Qual que seria, Irã? Não digo que ideal, porque o mundo ideal não existe, né? Mas qual deveria ser o caminho para esse CS, poxa, nascer de uma forma adequada e crescer de uma forma ordenada dentro de desafio de uma empresa em crescimento, que a gente sabe a dor do crescimento, né? Boa. Então tá. A gente conversou, a gente teve uma pré-conversa, para quem não sabe, aqui eu venho te bater alguns papos para a gente chegar nesse aqui, né? E eu brinquei com ele que eu falei assim, o pessoal fala, mas qual é a receita de bolo de CS? E não tem receita de bolo. Aí eu falei, Vini, eu tô louco para fazer uma palestra sobre a receita de bolo do Customer Success, né? Para a gente mostrar que existe, mas cada bolo é um bolo diferente. Mas hoje eu vou mostrar para vocês uma das minhas receitas de bolo, que não é segredo nenhum, está no meu livro, né? Está no meu segundo livro, e eu vou trazer para cá o framework de crescimento, que eu vi algumas empresas crescerem dessa forma. Irã, mas eu tentei assim e não funcionou. Beleza, seu bolo pode ser diferente, né? Que nem eu brinco, eu sou celíaco, eu não posso comer qualquer bolo, eu só posso comer bolo sem glúten, né? A maioria sem lactose também, é sem glúten, é sem gosto, mas fazer o quê? Tem que comer esse aí. Algumas empresas também estão nesse cenário. Mas e você usou uma palavra assim no nosso papo que foi fundamental, acho que é adaptabilidade. Acho que exato. Precisa disso. Infelizmente, aí, Vinícius, eu não encontrei um anholine sem glúten. Infelizmente, para quem não sabe, Vinícius está em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, uma das maiores terras de comida boa italiana do sul do Brasil. Só o baiano tá passando frio aqui. Pois é. Então vamos lá, galera. Eu vou dividir minha tela com vocês. Eu vou botar aqui no modo apresentação. E já faço um jabá aqui. Compartilhar tela. Frameworks e metodologias são sempre muito bem-vindos, né? Um direcionamento que a gente pode dar. E pronto. Quando estiverem vendo minha tela, por favor, me avisem. Isso é uma frase clássica de Customer Success também. Fechou? Vamos lá. Então, já falando aqui também no meu curso, né? Fazendo jabazinho aqui do meu curso, do Manual do Customer Success, que www.manualdocustomersuccess.com.br, mas vamos embora. Como é que começa aqui, Vini? A primeira linha que a gente tem, o pessoal fala, é super importante, Customer Success é super importante o CS, mas eu digo, sinto muito, galera, se você for escolher entre suporte e Customer Success, comece com suporte. Por quê? Porque primeiro você precisa ser reativo para depois ser proativo. Tá? Você primeiro precisa atender os seus clientes que vão pedir coisas para vocês, que vão fazer reclamações, que vão levantar dados, que vão levantar cenários, e a partir dali você começa a resolver. Tá? Qual é o ponto que eu acho que é essencial aqui? É que suporte ele vai ter os seus próprios KPIs. As suas próprias métricas e a sua própria meta. Eu acho que é aí que confunde muito o cenário, tá? O cenário de suporte para CS são dois mundos completamente diferentes, porém complementares. Eles se complementam. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Porque quando o cliente entra em contato, o primeiro cenário a fazer de atendimento geralmente é o suporte. Então, existem áreas que colocam assim, Irã, mas eu preciso que seja um suporte, eu preciso que seja um CS. Aí, Vini, me dá um minutinho só para eu molhar a garganta aqui. Que isso?
Pode mandar. Eu tenho suporte, eu tenho CS. O que acontece? Suporte barra CS, CS barra suporte, mas entendam que se for para metrificar, se for para entender se essa área está tendo sucesso, se for para entender que a gente precisa primeiro entregar para o cliente uma boa experiência, comecem com suporte. O cliente não está preocupado o que acontece no backstage. Ele está preocupado com o resultado. Eu falo, se você trabalha, principalmente produto, tá? Produto, eu digo produto SaaS. No final do dia, não é você. Sinto muito. No final do dia, é o cliente olhando para uma tela de computador com a sua solução. Então, todo o resultado da entrega tem que estar compilado num lugar só. E aí, se ele tem travas, se ele tem problemas, aí sim, nós vamos atuar enquanto suporte. Beleza? Então, assim, esse é o ponto principal. Então, eu coloquei 2 pontos aqui. Legal, meu mouse ele anda. Show. Então, eu coloquei esse ponto aqui até esse ponto aqui, porque esse aqui, vamos pensar na jornada do cliente, tá? Então, a jornada do cliente, pode ver que num primeiro momento, ele não tem nada. Ele não está mapeado em nada. O que eu estou falando começou a empresa, eu preciso atender suporte. Reativo. Lembra, o foco aqui, a gente vai crescer, vai aumentar a complexidade disso aqui. Mas o foco principal é atender o cliente de maneira rápida. Não necessariamente você vai ter a solução na primeira ligação dele, mas você precisa acompanhar esse processo para que ele possa, nesse cenário, ser atendido e ter o problema resolvido. Tá? Às vezes a gente fala em encantamento do cliente, eu quero deixar claro aqui, né? O suporte, ele vem para atender bem. Teve um período, e foi um período assim que eu vi até pouco, acho que principalmente quando saiu o livro chamado Jeito Disney de Encantar, que é o best-seller, assim, atendimento ao cliente, nenhum deles na Amazon ainda bateu. Eu consegui chegar 10 vezes no top 10 da Amazon em atendimento ao cliente, mas eu não consegui bater o livro da Disney. E o livro da Disney tá lá ainda, tá? O nome é muito forte, né? Disney pega muito. Meu Deus, o dia que eu bater a Disney, eu tô estourando fogos aqui. Mas também não é o objetivo, nunca foi esse, né? Mas aí, então, a gente tá aqui, tá? O que acontece? O que a gente quer com suporte, por exemplo, em áreas mais complexas? A gente quer uma segunda via. A gente quer um boleto. A gente quer entender a forma de pagamento, o que aconteceu. A gente quer entender um cenário de, minha ferramenta aqui deu bug, minha conexão de internet está oscilando, a minha luz apagou, que horas ela volta. Então, são pontos reativos. Beleza? Quando a gente consegue bater um suporte legal e a gente vai começar a querer ter proatividade, a gente ainda não sabe muito bem o quão palpável é esse cenário. E aí a gente entra com CS generalista. E tá tudo bem. Ok? A gente vai entrar com CS onboarding, ongoing, expansão, upsell, retenção, ele faz tudo. Ele é o generalista. Tá? Então, eu tendo esse CS generalista, dentro desse cenário, ele ainda vai estar perdido, só que a gente já tem separado a área de suporte para a área de CS. Então, quando a gente traça esse ponto, a gente também vai gerar a primeira fronteira de SLA. Tá? Que são os acordos de passagem de bastão aonde isso não é meu, isso é do CS. E aí suporte passa para o CS e o CS faz o atendimento. Às vezes ocorre uma confusão aonde o CS vai ser suporte N2. O que é o suporte N2? Às vezes é o suporte mais complexo, e na verdade não é. O que a gente está falando aqui são representações de demandas diferentes, porque também são KPIs diferentes. Então, são OKRs diferentes e KPIs diferentes. Então, o nível da complexidade, ele começa a ficar um pouco maior. Nesse cenário aqui, o CS generalista, a gente vai estar ali entre 1, 2,
3 pessoas. O que acontece? Ele começa a atender tudo ao mesmo tempo, e quando a demanda de clientes cresce e a contratação cresce também, o processo de CS começa naturalmente a ficar um pouco mais confuso, e as demandas começam a ficar um pouco mais complexas, e o modelo começa a ficar mais bagunçado. Então é nesse período que a gente começa a entender um outro nível de maturidade. Por quê? Porque, vamos imaginar, Vinícius, que a gente está aqui com 3 CS, 4 CS, e todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Então aqui a gente começa a entender, pô, será que... Porque começa a vir as dores, né? Quem atende o quê? Quem faz o quê? O que acontece o quê? Que carteira é essa? Quem são nossos clientes de verdade? Porque até aí a gente tem construção do ICP, a gente tem construção da persona, a gente tem construção de um monte de coisa que às vezes só está no papel. E ações de CS e suporte, para virar um grande projeto lindo e virar um papel de gaveta, que a gente fala, né? Virar um arquivo na pasta, é 2 segundos. Então a gente precisa entender aqui, dentro desses 4 CS, por exemplo, quem tem o perfil do quê? E aí a gente começa a determinar também perfis de carteira. E a gente fala assim, cara, tem muita gente para atender e onboarding está tomando muito tempo. Aí a gente passa para outro nível de maturidade. A gente vem com o CS de onboarding ou implementação e pega o CS de ongoing ou adoção. E aí, nesse caminho, a gente mais ou menos, e aí eu estou falando, né, dessa receita de bolo, o que eu já vivi e o que funcionou. Qual foi a minha receita de bolo que funcionou? Então eu tenho aqui, por exemplo, quatro colaboradores aqui. Eu vou colocar 1 na implementação e 3 na adoção. E aí eu já começo a entender o cenário de que as coisas começam a tomar forma. E aí a jornada do cliente, ela fica mais desenhada. Aí eu começo a entender também que são KPIs diferentes para implementação, para adoção e para suporte. Cada uma dessas áreas vai ter uma métrica de sucesso diferente uma da outra. Aonde depois, lá no final, eu vou entender NPS, eu vou entender o projeto de Voice of Customer, eu vou entender cenários de não sei o quê, e papapá. Bom, a empresa continua crescendo, CS Adoção faz, né, todo o caminho de adoção, ela vai fazer expansão, ela vai fazer retenção, às vezes até cobrança de inadimplente ela faz. Tá? Vai trabalhar churn, então assim, continua dentro desse cenário, e esse aqui é o cenário mais clássico que eu vejo das empresas, né? Então, eu pegando esse cenário aqui de implementação e adoção, eu falo, cara, mas ainda assim, eu quero aumentar a minha receita, e aí as empresas começam a entender, pô, CS dá para aumentar a receita. Só que, o que acontece? A gente tem gente muito boa de relacionamento, mas eu digo, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em negociação. Porque são perfis diferentes. Às vezes a gente tem uma pessoa que eu falo, cara, não tem ninguém de vendas aí que possa começar a tocar esse projeto, que possa vir para cá, que possa trabalhar um comissionamento, que possa trabalhar um processo, porque o que acontece, tá? A gente entra num outro cenário, e esse cenário ele fica mais especializado. Por quê? Porque eu tenho todo o caminho um CS de expansão, e nos últimos, na fase final, eu posso ter um CS focado em renovação. Por quê? Por que eu teria um CS de expansão aqui nesse trajeto todo? Porque o CS de adoção, ele vai funcionar como um SDR. O que faz o SDR em vendas? Ele faz uma pré-qualificação, entrega para o time de vendas e fala, eu acho que esse cara aqui é negócio para a gente fechar. O que o CS de adoção faz? Ele entende os cenários de upsell, o cenário de cross-selling, e ele fala assim, cara, tá contigo. Vou dizer que tu vai entrar em contato, que tu vai fechar isso, vai fazer aquilo. Por que é legal ter um CS só de expansão? Primeiro que ele vai ter um foco só para aumentar o nosso ticket médio. Ou ele vai aumentar o nosso MRR, ou ele vai... Enfim, ele veio ali para aumentar a nossa rede.
Ele vai aumentar ali a nossa receita, tá? Quando o CS de adoção assume esse papel sozinho, ele perde uma grande arma, que é a arma de desgastar uma negociação. O CS de adoção ele não pode desgastar o relacionamento dele por causa de dinheiro. Ele precisa gerar uma boa experiência. Então, o CS de expansão, eu posso chegar e falar, Vini, olha, eu tenho uma promoção aqui muito boa para você aumentar seu plano, mas eu só tenho ela, hoje é dia 17. Vini, eu só tenho ela até o fim do mês. Porque o time de vendas fez essa promoção também e eu queria te oferecer ela. Como é que tá aí? Ah, eu tenho que pensar. Tá, beleza, Vini. Posso te ligar segunda? Posso te ligar na terça? Posso te ligar na quarta? Posso ver contigo isso aí? Porque olha só, essa condição tá acabando. Esse ponto tá acontecendo. Isso aqui não sei o quê. Eu posso criar sensos de urgência. Eu posso criar atritos saudáveis para que eu induza o Vini a comprar. Se o CS de adoção faz isso, a minha próxima call no outro mês já vai estar desgastada. A partir do ponto que eu quero fazer e trazer novas soluções, ele vai ficar, pô, mas ele quer me ajudar ou ele quer me vender? E aí eu entro nesse cenário que pode ser um cenário perigoso. O CS de renovação, ele é um CS que ele pode ser tanto a renovação, como ele pode ser um CS de retention. Tá? Eu acho que eu não coloquei retention aqui no cenário, mas ele pode ser um CS de retenção. Ou retention, ou um CS saver. É aquele que a gente chama que pega a bucha e vai contornar a situação do cliente. Tá? O que acontece dentro desse cenário aqui quando a gente pega a parte de renovação? A renovação também é um risco. Principalmente em renovações onde essa renovação ela não é automática. Então, uma renovação que não é automática em contrato, ou uma renovação que ela não é automática de contrato mensal e ela vai ser trimestral, ela vai ser anual, ela já entra como uma renovação de risco. Porque ela vai ter negociação. Ela vai ter tratativa. Ela é a mesma coisa que uma renovação não automática, que ela precisa ser renegociada. Então, ela já entra como risco. Então, o CS de renovação é o perfil que sabe lidar com situações mais complexas, que ele sabe que ele está lidando com esse cenário. Então, é um CSM focado no cenário que vai estar ali com a contrapartida do cliente. Oi, Tá? uma dúvida. Sim. Você falou ali tanto de expansão, até mesmo de cobrança, né, que vai afetar a experiência nesse relacionamento ali de adoção, né, com o cliente. Então, para isso, a gente tem um CS específico de adoção. O quanto que você considera que tem um CS de renovação dentro desse processo também, talvez possa configurar ali uma falta de proximidade, uma falta de confiança que ele já estabeleceu ali com aquele CS de adoção. Se isso tem algum tipo de impacto, como é que você enxerga isso? Eu vejo talvez renovações, e aí talvez até o CS de renovação possa ser um CS de contas de risco. Conta de riscos. Porque a renovação por si só, ela deveria ser natural. Um relacionamento bem feito, a renovação é natural. Tá? O que eu estou trazendo aqui são renovações de risco. Então, assim, mesmo que o cliente seja trimestral ou etc., tipo, eu já tive clientes muito grandes que disseram para mim assim, eles assinaram em janeiro, tá? Aí ele falou assim para mim, que era uma conta muito grande. Quando eu digo contas high ticket, contas realmente grandes, como, por exemplo, eu já atendi Grupo Boticário, já atendi Rede Globo, atendi Grupo Petrópolis, que são empresas gigantescas, né? De processos morosos. Eu falo assim, gente, cliente pequeno é veleiro. Aonde você jogar a vela, ele vai dobrar. Tá? Tipo, pô, se o que bater um vento, você já joga, ele faz isso, né? Ou seja, vou te mandar o contrato, Irã, tá assinado. Diferente de uma conta como essa que eu falo, cara, é um cargueiro. É um cargueiro. Você vai dar o comando, ele vai passar para um nível, vai passar para outro nível, ele vai subir para outro nível, aí ele vai começar a se mexer, mas você não vai ver que tá se mexendo. Aí depois ele vai descer de um nível, vai bater no outro, vai voltar, vai ter não sei o quê. E aí tu vai ver que ele começou a se mexer, mas ele não foi para onde tu quer ainda.
Então eu tinha contas que diziam assim para mim, Irã, era setembro, a gente vai renovar, mas a gente vai atrasar o pagamento. A gente vai levar uns 3 meses para pagar vocês por causa da nossa morosidade, que a gente está numa troca de não sei o que, de sistema, não sei o que. A gente vai renovar, mas isso vai acontecer em janeiro e a gente não vai pagar vocês. Cara, eu comprei uma briga gigante com a empresa inteira. Eu falei, eles vão para Irã, mas já tá 3 meses que eles não vai. Ele entra como Não põe como inadimplente, ele entra como não vai entrar. Eu falei, não põe churn, não põe churn. Irã, 4 meses, não põe churn. Aí em abril, eles falaram, Irã, tá tudo certo, quanto é o retroativo? Pá. Justo. Bateram. Entende? Acontece. São exceções? Acontece. Mas eles falaram, a gente vai pagar. Aí a gente paga o retroativo, tá? Fica tranquilo. E aí pronto. É a empresa gigante. A empresa que o valor que eles pagavam lá pra gente era, sei lá, Sim. 0,02, 0,0001% do que milhões que a empresa ganhava, né? Então, assim, é moroso. São processos. E aí já estamos chegando ao final, né? Para a gente bater aqui uma área complexa, completa, que daí eu sou. Quando alguém me fala assim, nós temos esse cargo aqui, eu falo, meu Deus, é o melhor dos mundos, que é o CSOps. CSOps. É o cara que vai, né, criar aquele dashboard maravilhoso, aquele cara que vai sinalizar tudo, e aí tudo ganha uma grande. É um grande cenário preditivo, que é o melhor dos mundos. Um cenário preditivo onde a gente tem todos os dados, todos os pontos, plataformas e pontos numéricos que contra dados não tem argumento, né? A gente não consegue argumentar contra, pelo menos eu sou uma pessoa que eu falo. Sim. Eu tenho pontos que eu falo assim, Vinícius, esse aqui para mim é o modelo ideal. E você chega para mim e fala assim, olha, eu vou te trazer números aqui que vão dizer que isso aqui não funciona. Eu mudo de ideia na hora. Eu falo, perfeito, vamos embora, vamos aí, porque... Esse é um dos grandes desafios aí da área de CS, né? Você ter os dados do relacionamento. É o que a gente vê aqui diariamente aqui na Lunatic. Então, quando você está munido de informação, você não tem o que questionar, né? E Vini, se o nosso mundo fosse assim, ele era lindo, né? O problema é que a teoria é essa e a prática é outra. E isso eu coloco no meu segundo livro, né? Boa, excelente. E aí eu tenho, porque nós temos aqui todos os cenários, mas ao mesmo tempo nós temos cenários previsíveis e não previsíveis. Cenários mapeados e não mapeados. Então eu tenho, ao mesmo tempo que eu vou pegar o onboarding aqui, e eu sei que a letra deve estar pequena, mas eu vou só pegar para vocês terem uma ideia, tá? No onboarding, na implementação, a gente tem a validação da SLA, a gente tem a call de boas-vindas, a gente tem treinamento do usuário, a gente tem cliente ativado e a passagem de bastão, que é aquele mundo lindo, né? Fiz tudo isso, tá super legal. Só que a gente tem também usuário com fraca adoção, a gente tem o usuário em risco de churn, porque o SLA de vendas foi todo truncado. A gente tem um NPS de detrator. Então, ao mesmo tempo no ongoing, que a gente tem um mundo maravilhoso de nova usabilidade, daí a gente faz todos os marcos de sucesso com ele, a gente faz um QBR, faz uma revisão trimestral, a gente tem um monte de ticket aberto no suporte que não está sendo resolvido e cai em cima do CS. A gente tem ameaça competitiva de outros fornecedores que fala troca que a gente paga essa multa. A gente tem advogado, a gente tem referência de marca, a gente tem reclame aqui batendo na porta. Aí a gente tem, né, para pegar a expansão e mapear, uma boa nota do CSAT, uma nova usabilidade que tem tudo a ver com o cliente, uma revisão trimestral que vai mostrar para ele que vale a pena fazer essa expansão. Ao mesmo tempo, a gente tem ameaça de concorrente, a gente tem risco de churn por relacionamento e baixo uso, a gente tem NPS de defensor, a gente tem NPS de detrator. Então, tudo isso são pontos e sequências e trabalhos que no dia a dia vão acontecendo, com cenários mapeados e não mapeados, né? Então, ao mesmo tempo, na renovação, que a gente sabe que a renovação vai ser o início do novo contrato e vai ter negociação, ao mesmo tempo a gente não sabe se vai ser uma nova oportunidade de negócio ou se vai ser um risco de churn para o fim de contrato. Ou se a gente vai ter uma redução de gasto desse cliente que vai ser um downsell.
Porque até agora a gente não tinha falado de downsell também, né? Então, tudo isso são cenários que levam a gente para todos esses pontos. E dessas fases, Irã, se você fosse escolher um assim, o que você acha que é mais desafiador dentro da empresa? Ou talvez o que elas menos sabem fazer e por quê? Eu acho que ainda é a fase de adoção, tá? Mais do que a fase de expansão, tá? Porque a fase de expansão é negócio. Mas a fase de adoção ainda é o ponto que é mais... que é o mais complexo. Eu entendo que seja ainda a fase de adoção, por quê? Porque é o mapeamento dos marcos de sucesso, é entender onde cada cenário corta com o cliente, é entender quais são os pontos que são de atenção para manter o engajamento, quantos pontos de engajamento eu preciso fazer. Então, são cenários mais complexos hoje. Excelente. Irã, chegamos no nosso momento aqui, do momento MVP. O que se dá esse momento? Aqui muitas pessoas estão assistindo, vão assistir, etc. E é importante entender como que ela consegue aplicar na realidade dela, tá? Muita liderança aqui. O mínimo necessário. Cara, se você fosse dar uma dica para estruturar, nascer, crescer e se desenvolver da maneira correta, né, conforme a gente desenhou aqui, o que você acha que é básico, urgente e necessário nesse momento? Que dica você daria para esse líder, talvez que já tem uma estrutura, tá? Mais desordenada, e como é que ele consegue ali se adequar a essa estrutura que você trouxe? Tá. Estrutura de suporte, o que medir, tá? Tempo de primeiro atendimento e tempo de resolução total. Boa. Esses são os 2 pontos, tá? Para CS, estruturem bem o onboarding, porque a primeira impressão do onboarding é que fica. A gente só tem, é uma frase bem clichê, mas faz muito sentido, tá? A gente só tem uma chance para causar a primeira boa impressão. Boa. Então, façam a passagem de bastão e estruturem um onboarding bem bonitinho. Depois vocês pensem no resto. Porque o resto, no primeiro momento, o suporte bem amarrado, ele resolve. Tá? Então, façam um onboarding professoral. Tipo, expliquem, entendam, estudem. Sintam a necessidade do cliente. Né? Escutativa, entender produto, explica bem. Foi aquilo lá que a gente falou, para a gente amarrar aqui, foi o que a gente falou. Excelente. Excelentes dicas. Mestre, satisfação enorme. Chegamos aqui ao nosso fim da nossa entrevista. Acho que a gente vai ter que fazer um 2.0, tá? Bora! Passou muito rápido, pessoal. Vocês querem que a gente faça um 2.0? Manda aí para saber se vale a pena aí a gente bater outro papo. Pô, gostei muito. Cara, essa visão assim é muito importante para o nosso mercado, velho. É muito importante para o nosso mercado. Acho que você conseguiu traduzir tudo que a gente começou a falar lá no início, né? De como começa errado, da visão ali dentro das lideranças do CEO e como é que a gente consegue se adequar a esse momento. Acho que tem um baita conteúdo aqui, quem pôde estar presente. E quem não pôde também, a gente vai disponibilizar depois no YouTube e no Spotify. Mestre, para finalizar, sua mensagem final, né? A quem está nos assistindo, a área de CS também, e aí onde é que a gente pode se encontrar, te encontrar, consumir seus produtos, agora é a hora. Boa! Galera, quem quiser bater um papo comigo aqui, seguir nessa sequência, eu sou super aberto, e o meu canal principal é o LinkedIn, tá? É o Irã Damin, Irã com H e M no final, Damin, né, com N de navio no final, então podem me procurar lá, por favor. Vai ser um prazer. Toda semana eu estou tentando postar algum conteúdo, um bate-papo para que a gente possa estar conversando. Podem procurar pelo meu nome na Amazon, principalmente na Amazon, porque, por incrível que pareça, a Amazon oferece livros mais baratos do que eu mesmo. Acreditem, acreditem, tá? E se vocês quiserem conhecer um pouco mais também, eu tenho um curso chamado Manual do Customer Success desde 2019, com mais de 200 alunos aí que já foram certificados, e vai ser um prazer estar com vocês lá também, tá bom? Eu vou deixar também um cupom de desconto, mas só para quem está na comunidade, hein? Se usar o cupom não estiver na comunidade, vai se ver comigo. E vai sair mais barato que do Amazon, viu, pessoal? Então vamos nessa. É isso aí.
Cara, satisfação enorme. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais um episódio aqui do CSI. A gente sempre trazendo bons assuntos, pessoas relevantes aqui na área. E até a próxima. Espero vocês no nosso próximo episódio. Irã, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, e até a próxima. Eu que agradeço e até a próxima, pessoal. Um abraço e até mais. Forte abraço, turma.